Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a série sobre os profetas menores e hoje nós chegamos ao livro do profeta Naum. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque juntos leremos algumas das passagens que temos como base para o nosso estudo. E é importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente agora. E eu convido você a fazer isso comigo. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes, Tu nos dirijas nesse estudo para que possamos entender o que Tu queres para nós e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Vamos lá, então, à nossa leitura do livro de Naum, capítulo 1. Leremos os versos 2, 3 e o verso 7. A palavra de Deus, então, nos diz o seguinte: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. E no verso 7 nós lemos: o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O pano de fundo desse livro do profeta Naum é sobre a destruição de Nínive, capital do Império Assírio. A partir desse evento, suas profecias transmitem mensagens de conforto, pois o povo de Deus estava sofrendo uma opressão devastadora vinda da Assíria por conta dos seus pecados recorrentes, pecados do próprio povo de Deus, pecados que ficavam se repetindo e perpetuavam aquela situação de crise. Os profetas Jonas e Naum escreveram sobre Nínive, capital da Síria, além de Naum, que deve ter escrito seu livro entre 613 e 612 a.C., o profeta Jonas, que estudamos anteriormente, também profetizou sobre Nínive, mas no mínimo 100 anos antes, com diferentes focos de mensagem. Jonas pregou e obteve o arrependimento da cidade por volta de 760 a.C. Naum profetizou sobre sua queda, que ocorre em 612. O objetivo imediato de Jonas foi repreender a população dessa cidade. O livro foi escrito primariamente para alertar e ensinar uma lição ao próprio povo de Israel. No caso de Naum, o objetivo principal de sua mensagem foi consolar o povo de Judá, no Reino do Sul, que sofria sob o constante terror e a opressão do Império Assírio. A mensagem de Jonas aos ninivitas foi um aviso de destruição iminente, mas com uma oportunidade de arrependimento. Nesse caso, como a cidade atendeu ao clamor e se arrependeu, Deus demonstrou misericórdia e poupou Nínive naquele momento. Com o tempo, porém, Nínive voltou à sua crueldade e à sua idolatria. Por isso, a mensagem de Naum volta a proclamar a justiça e a ira de Deus contra os assírios, contra os ninivitas, decretando o fim da cidade, que seria destruída pelos babilônios em 612, como mencionado. Naum revela que os assírios seriam punidos com a destruição dessa cidade. O motivo era a crueldade deles contra muitas nações, incluindo o Reino do Norte, Judá, ou melhor, Reino do Norte, Israel. E também contra Judá, que era ameaçada continuamente. Essa foi uma mensagem reconfortante para o povo de Judá, que vivia sob a opressão da Assíria. Esse império havia destruído muitas cidades em Judá, tendo chegado a sitiar Jerusalém em 701, mas não conseguiu tomá-la. O propósito do livro de Naum foi anunciar a queda de Nínive e confortar os israelitas com a certeza de que seu Deus era realmente soberano e justo. Mesmo que Deus tenha escolhido a Assíria como instrumento de punição contra o Israel rebelde e recalcitrante, ele a considerava uma nação ímpia por suas atrocidades e, por isso, decidiu julgá-la. O que lemos em Naum é um relato profético da destruição total de uma grande cidade, de uma grande nação, de um grande império.
A destruição de Nínive foi tão radical que por um bom tempo não se sabia onde estavam suas ruínas. Hoje, o cumprimento literal e completo da profecia de Naum pode ser confirmado ao se visitar as ruínas da cidade encontradas no século XIX, apenas no século XIX. Elas estão localizadas em uma área próxima da moderna cidade de Mossul, norte do Iraque. O profeta inicia sua visão pintando um Javé furioso. Esse não é um aspecto do caráter de Deus que é considerado muito popular, mas é algo que é proeminente em toda a Bíblia. De um modo geral, todos os profetas ficaram impressionados com uma certa característica de Deus, com um certo atributo de Deus, quando foram chamados por ele para profetizar. Isaías, por exemplo, viu a santidade de Deus. Jeremias viu o julgamento de Deus. Ezequiel viu a glória de Deus. Miqueias viu a liderança de Deus. E Naum viu a ira de Deus e a fala da vingança de Deus. No próximo quadro, aprendemos que em seu livro, Naum revela 3 coisas sobre Deus dentro do contexto do julgamento dos assírios. Primeira coisa, o motivo de Deus agir em vingança, ou seja, a razão do julgamento divino. A segunda coisa, revela o tempo desse juízo divino, indicando quando Deus age em vingança. E a terceira coisa que nós aprendemos é que o título ou o texto mostra como Deus age e qual o método do juízo divino. A seguir, tentaremos entender melhor essas questões através de 3 perguntas e suas respostas. Vamos lá? A primeira questão: o que leva Deus a fazer julgamentos? Naum, no capítulo 1, verso 11, ele diz: de você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Planejar o mal contra o Senhor vem de um sentimento de alguém que possui um orgulho muito grande. O orgulho foi um dos maiores pecados de Nínive. Uma das evidências desse pecado ocorreu quando Senaqueribe, rei assírio, tentou invadir Jerusalém no ano 701. Ele disse que Javé não seria capaz de livrar Jerusalém daquela invasão. A resposta de Javé a esse rei orgulhoso foi neutralizar seu exército invasor, matando em uma só noite 185 mil soldados assírios, possivelmente através de uma peste devastadora. Esse relato aparece em Isaías, capítulo 36. Outro pecado pelo qual Deus julga é a crueldade contra pessoas. Naum se refere a isso no capítulo 3, dos versos 1 a 4. A história nos ensina que os assírios eram notórios em sua crueldade. É interessante que esses 2 pecados quase sempre andam juntos. Onde há orgulho contra Deus, geralmente há crueldade contra pessoas. Jesus ensinou que os 2 maiores mandamentos eram são amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos, conforme nós lemos em Mateus no capítulo 22. Seguir esses mandamentos requer atitudes que uma pessoa orgulhosa ou uma pessoa cruel, essa pessoa é totalmente incapaz de assumir esses mandamentos. Mas, voltando ao ponto, por que Deus julga? Podemos responder que ele julga para punir o orgulho e proteger as pessoas. Segunda questão: o que determina quando Deus julga? Deus é um Deus de oportunidades. Usualmente, seus julgamentos acontecem depois dele ter se mantido paciente, esperando uma resposta positiva por um bom tempo. No caso dos assírios, como mencionado, mais de 100 anos antes, Deus havia enviado Jonas com uma mensagem de arrependimento para Nínive. Nesse caso, o povo ouviu Jonas e se arrependeu. O resultado foi que Deus reteve o julgamento sobre a cidade, postergando-o para algum futuro. O que ocorreu é que as novas gerações de Nínive se esqueceram desse arrependimento e voltaram às maldades de antes.
No tempo de Naum, era evidente que os assírios haviam retornado ao seu antigo orgulho e às suas práticas cruéis. Depois de esperar longamente, Deus estava prestes a puni-los. O que vemos aqui é que Deus julga quando o pecado se torna extremamente nefasto, intervindo de alguma forma a seu critério nos acontecimentos. Terceira questão: de que forma Deus, julga? Deus age de diversas maneiras. No caso da destruição de Nínive, ele usou forças naturais e sobrenaturais para destruí-la. Ele se utilizou dos babilônios para invadir a cidade através de um desmoronamento parcial ocorrido nas muralhas de Nínive, resultante de uma inundação das águas do rio Tigre. Deus controlou sobrenaturalmente as condições climáticas para que parte de uma das muralhas se rompesse. Isso permitiu os invasores entrarem e dominarem a cidade. No próximo quadro, uma pergunta: o que caracterizava a crueldade dos assírios? Para entender o alcance da profecia de Naum, é preciso compreender que a Assíria, representada por sua capital Nínive, foi uma das máquinas de guerra mais cruéis e temidas da antiguidade. A ira de Deus contra Nínive, descrita pelo profeta, responde diretamente ao histórico de crueldade caracterizado por séculos de terrorismo de Estado e direitos humanos violados. A seguir, destacamos 3 das formas de atuação do Império Assírio. Primeira forma: praticavam guerra psicológica e tortura. Os assírios não queriam apenas vencer as batalhas, eles queriam aniquilar a vontade ou a iniciativa de qualquer resistência de seus inimigos através de puro terror. Para isso, praticavam publicamente o empalamento e o esfolamento de pessoas. Era comum esfolar líderes inimigos vivos e pendurar suas peles nas muralhas das cidades conquistadas. Também faziam amputações em massa, cortavam mãos, pés, narizes e orelhas dos prisioneiros para exibi-los como troféus. Outra prática hedionda eram as decapitações exibicionistas. Essas ações eram usadas para montar pirâmides de cabeças humanas na entrada das cidades conquistadas, como aviso. Segunda forma: Nínive era conhecida como a cidade sanguinária. No capítulo 3, verso 1, Naum chama Nínive de cidade sanguinária toda cheia de mentiras e de roubo e que não solta a sua presa. Os registros arqueológicos em relevos de pedra encontrados nos palácios de reis como Senaqueribe e Assurbanipal confirmam essa descrição bíblica. Os próprios reis assírios documentavam e se gabavam detalhadamente em monumentos sobre da forma como eles cegavam prisioneiros com lanças e os prendiam com ganchos nos lábios e nos narizes. Os assírios eram uma expressão de arrogância extrema, se viam como executores de vontades de seus deuses. Com isso, tratavam as nações vizinhas como sub-humanas. Terceira forma: usavam a tática de deportações em massa. Para evitar revoltas, os assírios expulsavam populações inteiras de suas terras e as reassentavam em regiões opostas dentro do império. Com isso, praticavam um tipo de destruição cultural, pois anulavam a identidade e os laços familiares dos povos conquistados. Quando da destruição de Samaria, capital do Reino do Norte, Israel, em 722, essa política de deportação foi utilizada. O Reino do Norte foi completamente destruído e dispersado. Anos mais tarde, o Reino do Sul, Judá, onde Naum profetizava, passou a viver cada vez mais sob o constante pavor. Tinham que pagar tributos sufocantes aos assírios para não serem exterminados. Importante observar que a mensagem de Naum sobre julgamento e vingança de Deus não era um discurso de ódio gratuito, mas era um anúncio do fim de um regime imperialista de terror que parecia invencível e eterno.
Para o povo de Judá, ouvir que o opressor cruel seria finalmente julgado trazia um profundo alívio e a certeza de que a justiça existia. No próximo quadro, procuraremos entender sobre a ira de Deus e sobre sua vingança. Diante de maldades assírias que mencionamos antes, podemos entender melhor o significado das palavras do profeta Naum quando afirma no capítulo 1, versos 2 e 3, que diz o seguinte: O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. Vimos que um dos aspectos da mensagem de Naum é sobre Deus se irar e se vingar. Mas Deus não é amor? Como entender e conciliar esses sentimentos de Deus? Entender a ira de Deus no livro de Naum sem anular o seu amor é um bom desafio bíblico. Como resolver essa questão? A ira divina seria uma expressão direta do seu amor e da sua justiça? Para resolver esse assunto, a primeira coisa a fazer é considerar que esses dois atributos não se contradizem. A seguir, vemos 3 argumentos que nos permitem confirmar este princípio. Primeiro argumento: a ira de Deus é uma reação contra o mal. Enquanto a ira humana geralmente nasce do egoísmo ou da perda de controle, a ira divina não é um ataque de fúria, mas uma resposta justa de sua repulsa ao pecado e à opressão. Ela também, a sua ira, é uma proteção às vulnerabilidades. Vimos que o Império Assírio era extremamente cruel e violento. A ira de Deus contra eles é a manifestação de um Deus que ouve o clamor dos oprimidos. Segundo argumento: o amor exige justiça. O amor passivo não protege. Um Deus que assiste à injustiça, à tortura e à crueldade sem se irar não seria amoroso, mas seria um Deus indiferente. Naum diz que Deus é zeloso. Esse zelo é o amor que se recusa a permitir que o mal destrua a sua criação e o seu povo. Um outro aspecto é que na Bíblia, a vingança de Deus significa reparação, no sentido de aplicar a justiça correta, tirando o poder do opressor para dar paz ao injustiçado oprimido. E o terceiro argumento: o próprio livro de Naum equilibra os dois lados. O capítulo 1 desse livro de Naum mostra claramente que a ira e a bondade coexistem perfeitamente no caráter de Deus. Ele destaca isso quando afirma no verso 3: O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Tardio em irar-se é dar tempo para o arrependimento. Ele complementa no verso 7 do capítulo 1: O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O que podemos concluir aqui é que Deus é amor em sua essência. A ira não é a essência de Deus, mas a forma como seu amor reage quando encontra o mal e a injustiça. Ele se ira porque ama os que estão sendo injustiçados e se importa com a retidão. No próximo quadro, mais uma pergunta. O livro de Naum seria apenas sobre o julgamento de Deus sobre Nínive e os assírios, ou teria uma mensagem mais ampla para os dias atuais? À primeira vista, o livro parece ser um oráculo de destruição direcionado exclusivamente a Nínive, a orgulhosa capital do Império Assírio. No entanto, quando olhamos mais de perto, a mensagem dele vai muito além de um contexto histórico específico e traz reflexões e aplicações para os dias atuais. O livro não é apenas sobre a queda de um império antigo. Ele é um tratado sobre a justiça divina, o fim da opressão e a esperança para os que sofrem. A seguir, procuraremos identificar como a mensagem de Naum pode se expandir do cenário bíblico para a nossa realidade. Vemos a seguir 4 elementos que explicam como isso acontece.
Primeiro elemento, o fim dos impérios opressores. Vimos que a Assíria era conhecida por sua crueldade brutal, militarismo agressivo e exploração econômica de nações como, por exemplo, Judá. Naum profetiza que essa estrutura de poder, baseada na violência e na injustiça, não duraria para sempre. Aplicando aos dias atuais, o livro serve como um lembrete de que sistemas modernos de opressão, sejam governos tirânicos, corporações predatórias ou estruturas de injustiça social, têm prazo de validade. Naum afirma que a história humana não está à mercê de tiranos. Segundo elemento, o caráter de Deus, justiça e consolo. O livro começa em Naum capítulo 1, versos 2 a 7, com um poema sobre quem é Deus. Ele é apresentado sob duas faces que parecem contraditórias, mas se completam. O profeta se refere ao Deus vingador e sua ira, mas, como mencionado, isso não é um ataque de fúria descontrolada, mas sim uma reação firme contra a maldade que destrói o ser humano. Naum se refere também ao Deus refúgio. No verso 7 nós lemos: "O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, ele protege os que nele confiam." Aplicando ao nosso tempo, para quem está do lado do opressor, o texto é um aviso severo. Mas, para quem está do lado do oprimido, a justiça de Deus é a maior fonte de consolo que pode existir. O livro nos conforta, mostrando que Deus não é indiferente à dor humana e ao sofrimento global. No próximo e último quadro, vemos mais dois elementos que explicam como a mensagem de Naum se aplica à nossa realidade. Terceiro elemento, então, a ilusão da autossuficiência e da impunidade. Nínive se achava invencível. Era uma cidade orgulhosa, fortificada, rica, comercialmente dominante e tecnologicamente avançada para a sua época. Eles acreditavam que nunca prestariam contas a ninguém. Naum desconstrói essa soberba. Como aplicar isso em nossos dias? Vivemos em uma sociedade que frequentemente idolatra o poder econômico, a força militar e a autossuficiência tecnológica. Naum nos desafia a refletir onde estamos colocando a nossa segurança. Ele também nos faz pensar que o orgulho, a desonestidade e o desprezo pelos outros, eventualmente, cavam a própria cova de uma sociedade. Quarto elemento, boas novas de paz. No capítulo 1, verso 15, há uma frase marcante. Diz o seguinte: "Vejam sobre os montes os pés do que traz boas novas, do que anuncia a paz." Para os moradores do reino de Judá, oprimido pela Assíria, o objetivo do profeta Naum era proclamar que o império opressor cairia e que o povo de Deus, em algum momento, voltaria a viver em paz. Para o nosso mundo atual, saturado de notícias de guerras, corrupções e crises, Naum anuncia a promessa de que o que Deus pretende para nós é restauração e não o caos. O que aconteceu com Nínive e os assírios é o que acontece com qualquer sistema, cultura ou indivíduo que escolhe o caminho da violência, da arrogância e da exploração do próximo. No fim, Naum nos convida a confiar na justiça de Deus a longo prazo, mesmo quando o mal parece estar vencendo. Ficamos hoje por aqui nesse estudo do profeta Naum. Espero que você tenha gostado. No próximo quadro você pode ver o panorama dessa série que estamos desenvolvendo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!